Pessoal, tudo bom? Então, dando continuidade ao nosso conteúdo, vamos falar sobre as máquinas térmicas, as máquinas elétricas e as máquinas e a poluição atmosférica. Vamos lá para a página 309 para a gente dar continuidade falando sobre as máquinas térmicas. Como a gente falou na aula passada, né? A utilização das máquinas em larga escala contribuíram para que houvesse a Revolução Industrial. Então, as máquinas térmicas, o que são elas? São máquinas que transformam a energia de um combustível em energia mecânica, ou seja, elas vão converter o calor em trabalho. Para que isso ocorra, precisa haver duas fontes. Uma fonte quente, que é essa aqui representada na figura aqui na imagem, que vocês têm no livro, e uma fonte fria, onde a fonte quente vai receber calor e a fonte fria vai receber o calor cedido da fonte quente, depois que ela realiza o trabalho. Então, a fonte quente, ela recebe o calor, realiza o trabalho, e o restante da força da fonte quente que vem, ela vai para a fonte fria, fazendo com que essa máquina ela funcione. As máquinas a vapor, elas utilizavam calor para transformar a água em vapor, como o próprio nome já diz, onde era capaz de movimentar, né, um pistão que movimentava um eixo acionando uma manivela, permitindo a realização, né, da transformação da energia mecânica proveniente dos movimentos para que houvesse a realização do trabalho. Quando a gente fala de calor e temperatura, existe uma diferença. O calor é a energia transferida de um lugar para outro. Ou seja, a troca de calor entre corpos com temperaturas diferentes cessa quando ambos atingem a mesma temperatura, ocorrendo o equilíbrio térmico, como vocês podem observar na representação dessa imagem aqui. Eu tenho dois corpos com temperaturas diferentes. Ao se unirem, eles vão atingir um equilíbrio térmico, onde eles vão, em certo momento, vão atingir a mesma temperatura, ocasionando o que chamamos de equilíbrio térmico. Quando a gente fala de temperatura, a gente está falando do grau de agitação de moléculas, como a gente pode perceber aqui nessa imagem. A gente consegue observar aqui, ó, que um corpo com temperatura baixa, ele vai apresentar um grau de agitação menor, enquanto que um corpo com uma temperatura aumentada, ele vai apresentar um grau de agitação de moléculas maior. Quando a gente fala de temperatura, a gente fala de dilatação, que ela pode ocorrer de três formas: linear, superficial ou volumétrica, certo? A linear, ela ocorre com a dilatação do comprimento, como a gente pode observar aqui nas linhas, nos trilhos do trem. A gente consegue observar esse espaço aqui, que é deixado entre os trilhos para que, quando eles sejam aquecidos, ocorra a dilatação e eles não se choquem, fazendo com que haja acidentes. A gente observa aqui, ó, a dilatação superficial, quando ele vai aumentar tanto na largura quanto no comprimento, como vocês observam aqui, ó, na largura e no comprimento. Já no dilatamento volumétrico, a gente observa que ele apresenta um volume inicial, certo? E quando ele é aquecido, ele adquire um volume maior, ou seja, em três dimensões: na altura, no comprimento e na largura, certo? A temperatura ela pode ser medida através de termômetros, e esses termômetros eles podem ser o analógico ou clínico, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia, ou ainda através da sensação tátil, quando, por exemplo, a gente está doente e a nossa mãe coloca a mão na nossa testa ou no nosso pescoço, elas conseguem observar o aumento da nossa temperatura, ou seja, o grau de agitação das nossas moléculas. A gente vai falar sobre os motores a combustão, que estão associados diretamente, né, com os nossos carros que a gente utiliza no nosso dia a dia. Então,
Os motores a combustão são capazes de utilizar energia térmica em energia elétrica. Eles transformam essa energia térmica em elétrica, que é o resultado da mistura de ar com combustível. E isso ocorre em 4 tempos, como vocês podem observar nessa imagem aqui. Ocorre o tempo de admissão, e esse tempo de admissão é quando ocorre a entrada de ar nessa válvula aí. Essa válvula entrando o ar junto com o combustível, ocorre uma compressão, ou seja, as partículas elas se juntam, ocasionando o movimento desse pistão. Então esse movimento é de elevação, onde o pistão ele vai subir fazendo a compressão, e ao subir ele vai liberar umas faíscazinhas, que é o movimento de explosão, onde vai ser dado a partida e o carro liga. A partir daí, havendo a explosão, tem que escapar para algum lugar, essa explosão de gases, né? Então, sai por essa válvula que vocês observam aí, onde há o escapamento, a liberação dos gases, certo? Que a gente consegue observar no nosso dia a dia. E ele é chamado de ciclo Otto, porque foi o inventor desse tipo de motor. Quando a gente fala de máquinas elétricas, né, elas são máquinas que são menos poluentes, que são utilizadas aqui no Brasil, né, não somente através dos automóveis, mas também a gente tem trens que se utilizam para levar passageiros. É uma fonte menos poluente até o momento que a gente conhece, né, e que nos auxilia muito na diminuição da poluição atmosférica. Falando em poluição atmosférica, ultimamente a gente está vendo, né, que a nossa camada de ozônio ela está se regenerando, ela está se recompondo devido a esse isolamento social que a gente está vivendo. Então, tem também efeitos positivos para o nosso planeta, porque a grande poluição ela acaba ocasionando um adoecimento do nosso planeta e, consequentemente, da sua população. Como a gente viu no capítulo anterior, que a gente falou sobre a poluição atmosférica, né? Sobre os gases que fazem o efeito estufa, a chuva ácida, fazendo com que haja grandes problemas para todos nós. Então, vocês vão ficar com a atividade do Interação na página 309 para realizar em casa. Vocês vão fazer tipo um mapa mental. Olhem lá no Interação, todo o detalhamento. E aí vocês vão marcar o meu Instagram. E isso vai contar como atividade de vocês. Também fica para vocês fazerem em casa na página 317 e 318. Para vocês realizarem a atividade na nossa videoconferência a gente corrige, tá bom? Um beijo e até breve.